nos últimos 5 a 6 anos, Nova York viveu um êxodo. As pessoas estão abandonando Nova York. Nova York é uma cidade decadente. O estado de Nova York, você sabe quantas pessoas deixaram o estado de Nova York entre 2019 e 2024? 1,2 milhão de pessoas. Olá, Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Eu conto imensamente aqui com o like de vocês, que você mande o programa nos seus grupos de WhatsApp, e esses fatos que nós vamos revelar e entender melhor aqui hoje, chegarem ao máximo de pessoas possível. Então, manda o programa para os amigos e manda o programa para os inimigos, especialmente esse, porque esse é o Paulo Figueiredo Show. Então, não me surpreende que um candidato que apareça falando a linguagem daquelas pessoas esquisitas derrote um candidato do establishment. Sim, com certeza. O meu ponto nisso tudo é que se comunicar com o eleitor de Nova York é não se comunicar com o eleitor da maioria dos Estados Unidos, porque o eleitor de Nova York, como você bem descreveu aí, ele está muito à esquerda de quem é um moderado nos Estados Unidos. Então, a boa comunicação com essas pessoas passa para o Partido Democrata uma face que ele ainda conseguia mais ou menos manter ali de moderação, etc., que é destruída por essas pessoas. E aí são duas brigas, né? O Zoran Mandani agora ele tem uma briga com o establishment democrata, a governadora de Nova York, a Kathy Hochul, já falou que não vai apoiar o plano maluco dele de aumento de impostos, você vai falar sobre isso aí daqui a pouco também. E a outra oposição o Partido Republicano vai ficar explorando em cima dessa imagem, a maior cidade dos Estados Unidos, palco do 11 de setembro, eleger uma pessoa que tem contatos com pessoas que conclamam jihadis e que apoiam o terrorismo, essa mesma pessoa se declara socialista e essa mesma pessoa é a cara do Partido Democrata. Lembrando que ano que vem tem as eleições de midterm, de meio de mandato, e assim, é muito ruim para o Partido Democrata ter à frente dele pessoas como o Zoran Mandani. Ao meu ver, isso só favorece o Partido Republicano eleitoralmente. Partido Republicano que, fora do nosso script, eu vou voltar para o assunto de Nova York, mas eu queria perder um segundo para a gente falar da treta dentro do Partido Republicano, da direita americana, que pequena treta, né? Tá todo mundo vendo isso nos últimos dias, e para mim é complicado, porque eu digo a você que muitas vezes eu chego aqui, provavelmente eu vou chegar aqui agora nesse evento aqui na casa do Trump, e as pessoas vão me apresentar falando assim, esse cara é como se fosse o Tucker Carlson do Brasil, porque muitas pessoas fazem essa associação, né, de uma pessoa da televisão com uma veia mais nacional populista, que é muito crítica, uma audiência muito grande, que faz uma transição depois de ser demitido, né, da rede de televisão para a plataforma digital, e tem enorme sucesso na plataforma digital. Então há uma trajetória similar, né, com o Tucker Carlson. Muita gente utiliza. E hoje em dia, eu já vi ele falar assim, e eu conheci o Tucker, né? E às vezes... Desde lá com o Eduardo Bolsonaro, né, no programa dele. É alguém que entrevistou o Bolsonaro, foi ao Brasil entrevistar o Bolsonaro, eu ajudei essa entrevista a ser concretizada, depois foi entrevistar o Eduardo Bolsonaro e acabou me entrevistando também, e alguém de quem eu gosto muito, mas cujas posições estão ficando absolutamente indefensáveis. Então eu já estou pedindo assim, para de me associar ao Tucker Carlson, por favor. Assim, a verdade é que de uns tempos para cá, o Tucker Carlson, ele se afastou muito do movimento nacional populista e do movimento conservador como um todo. E tem várias razões que são citadas para isso. Eu quero me ater a um primeiro tópico, que é uma briga generalizada que não está restrita ao Tucker Carlson, ela é muito mais geral dentro da direita americana, que é entre uma direita que apoia Israel e outra direita que já não apoia tanto. E as críticas que são feitas à influência de Israel na política americana são justas, são muito válidas. Legítimas. Para você que nos assiste, para você ter uma ideia, o AIPAC, que é o Comitê de Ação Política América-Israel, é o principal instrumento de lobby israelense dos Estados Unidos, financiou e ajudou a eleger 322 congressistas nos Estados Unidos. É mais da metade do Congresso. E aí você fala, não, são 322 congressistas, pessoas, não sei, republicanas, mais conservadoras, não. Desses 322, 129 são do Partido Democrata. Ou seja,
políticos de esquerda. Dentre esses 129 de esquerda, nós temos muitos políticos radicais, como o senador Cory Booker, lá de Nova Jersey, o deputado Hakeem Jeffries, que inclusive apoiou o Zohran Mamdani nas eleições para a prefeitura de Nova York. Então a gente tem uma entidade que gastou mais de 70 milhões de dólares financiando campanhas eleitorais nos Estados Unidos, só nas últimas eleições, e que contribui ativamente para a eleição de candidatos que são contrários aos valores americanos, cujo único objetivo é montar um congresso que favoreça votações que envolvam uma nação estrangeira, que é Israel. Então, assim, dá para entender a crítica que é feita à influência de Israel na política americana. E não só na política, na cultura também, né? Vejam. Exato. O domínio Hollywood é completamente dominado. Eu ia falar também das universidades, né? Porque as universidades, sem dúvida, a imprensa, por exemplo, é pesadamente financiada por elite judaica, né? E assim, até pouquíssimo tempo, até a eleição do Trump, os caras estavam socando pauta woke na gente, socando pauta woke nas universidades, e os financiadores judeus não disseram nada, né? Não disseram nada. Quando começou o terrível ataque do Hamas a Israel, aí eles começaram a tirar dinheiro dessas universidades, mas não foi porque elas estavam minando os valores americanos, foi porque essas universidades estavam apoiando o terrorismo do Hamas. Então, assim, existe uma cobrança muito grande e muito justa que deve ser feita à elite judaica americana. Mas sair disso para o que vem fazendo o Tucker Carlson, aí, camarada, não tem jeito. Eu separei algumas frases do Tucker aqui. A audiência acho que vai até ficar um pouco chocada, mas eu vou ler aqui, e aí a audiência acha o que pensa sobre elas. Tucker disse assim: na Venezuela, a união homossexual é proibida, o aborto é proibido, cirurgias de transexualização são proibidas. Em políticas sociais, é um dos países mais conservadores na América do Sul, Central ou do Norte. Então, você aí que está nos assistindo, né? Se você pensar em um país conservador, segundo o Tucker Carlson, você tem que pensar na Venezuela do Maduro, que é um grande exemplo do conservadorismo na América do Sul, na América Latina. Que teve, por exemplo, para Cuba do Fidel Castro. Mesma coisa, a União Soviética. Coreia do Norte, para a União Soviética. Países extremamente conservadores, segundo o Tucker Carlson. Extremamente conservadora. O que mais? Você pode falar aí tudo quanto é ditadura socialista, né? Pô, Che Guevara fuzilava homossexual. Então, assim, não é, né, o maior exemplo que você poderia citar. Mas o cara sarrafo não pode ser assim, não tem trans, é conservador, não pode ser então isso. Então é conservadora. Exato, não tem boiolagem, é de direita. Então, pô, aí o sarrafo tá baixo demais, o sarrafo. Mas ele não para aí, é aquela promoção imperdível, né? Você leva um, ganha outro. Olha o que ele falou sobre Hamas. A gente está falando aqui de Israel, etc. Ele falou assim: eles afirmam que o Hamas é um grupo de jihadistas e extremistas islâmicos. Eles dizem isso constantemente e eu não sei se isso é verdade. Me parece mais uma organização política. Ele só se esqueceu de falar que, no caso da Venezuela, é o mesmo regime que passa por cima de manifestante com tanque, que mata dissidente político, que financia narcoterrorismo na América Latina, fraude eleição para se manter no poder. Aí você chama um país desse de conservador, e essa questão do Hamas, pelo amor de Deus, assim, tá muito Onde é que ele estava em outubro de 2000? Onde é que ele estava em outubro de 2024? Cara, fica a grande pergunta, porque se, na opinião do Tucker, é uma organização política, o que você vai chamar uma organização como o Hamas, que mata homem, mulher e criança pelo mero fato de ser judeu? Se você for pegar, cara, isso é muito louco, se você for pegar o charter do Hamas, o documento de fundação do Hamas, sim, claro. Os caras estão ali, cara, páginas e páginas falando sobre como é que o objetivo deles é matar judeu, porque eles são judeus. E aí você fala que isso é uma organização política e não terrorista? Então o Tucker está indo muito longe. Ele foi para a Rússia, fez vídeo na Rússia elogiando o trabalho do Putin, elogiando a sociedade russa, etc. E o grande ponto assim, recente do que aconteceu, porque essas coisas são coisas mais antigas, mas o grande ponto de ignição, digamos assim, dessa briga na direita americana foi que recentemente ele recebeu um cara chamado Nick Fuentes no programa dele. Nick Fuentes é uma das figuras mais abjetas da política. É absolutamente detestável. É o contrário do que era o Charlie Kirk. Para a gente ter uma ideia, né, e o pessoal da audiência que eventualmente não tiver assistido ao programa do Tucker Carlson, o Nick Fuentes falou ali na frente do Tucker Carlson que ele era fã do Stalin, cara. E o Tucker é um cara que é conhecido por rebater ali na hora, não fazer perguntas fáceis. E ele fala que é fã do Stalin e o Tucker deixa passar.
Esse mesmo Nick Fuentes já disse que o Hitler era um cara bacana, que ele estava certo, que o Holocausto nunca aconteceu, que ele não quer viver perto de pessoas negras, que a maioria das pessoas negras tem que ser presas, que muitas mulheres gostariam de ser estupradas e várias outras coisas nesse mesmo sentido. E por conta dessa entrevista com essa pessoa absolutamente detestável, que é o Nick Fuentes, o Ben Shapiro, do Daily Wire, um cara muito famoso, gravou um vídeo de uns 40 minutos expondo ponto a ponto o Tucker e o Nick Fuentes por conta dessas posturas. Então, o que a gente tem hoje é uma divisão na direita americana, mas uma divisão absolutamente necessária, porque de um lado você tem a direita do senso comum, dos valores americanos, que foi o que levou o Trump à presidência, e do outro você tem uma direita que flerta com o autoritarismo, que gostaria de ver os Estados Unidos mais como uma Rússia, um Emirados Árabes Unidos, uma Venezuela, Cuba, Coreia do Norte, assim, absolutamente maluquice. Não dá para você botar no mesmo grupo conservador que defende os escritos de Hamilton, de outros pais fundadores, e você jogar essa mesma galera que defende esse tipo de coisa. Então, assim, é uma briga, uma divisão, mas uma divisão absolutamente necessária. E essa divisão, e que nos traz um pouco, nos conecta um pouco com o Brasil, essa divisão, ela é normal. Você citou aí Hamilton, né? Hamilton tinha uma treta gigantesca com o Thomas Jefferson, que durante um dado momento foi... o Thomas Jefferson tinha uma veia mais libertária, o Hamilton tinha uma veia mais federalista para os Estados Unidos. Um defendia quase que uma ausência de governo e o outro defendia um governo mais forte, com mais impostos. No final, a união, o meio termo entre esses caras foi o que pariu a sociedade americana. O próprio John Adams, num dado momento, entra numa treta pessoal com o Thomas Jefferson, que só foi ser solucionada depois. Inclusive, os dois morrem juntos, né, no mesmo dia depois. No dia da independência, inclusive, dos Estados Unidos. Uhum. Então você tem uma divisão que é natural de ideias muito diferentes. Esse caso do Tucker Carlson, veja, o Tucker dá voz a um movimento e a um sentimento absolutamente legítimo. O Tucker é convencido de que o establishment americano é uma organização criminosa, mentirosa, que atua nas sombras, utilizando-se de CIA e do FBI para enganar a população americana. E ele tem muita razão. Hoje, a gente está falando do 11 de setembro, tem muita... Vale a pena assistir não estou dizendo que eu concordo com tudo, mas é interessante assistir a série que o Tucker fez sobre o 11 de setembro. E tem muitas perguntas esquisitas sobre o que aconteceu ali. Hoje, depois de ver as conspirações que aconteceram na Covid-19, ou no escândalo do Russiagate, ou no encobrimento das eleições, do roubo nas eleições de 2020 nos Estados Unidos, ou no caso do 6 de janeiro, não dá para não achar que o Tucker não tem a razão nessa crítica. A outra crítica do Tucker tem a ver com a destruição dos valores morais do Ocidente. Então, quando ele vai à Rússia, ele observa uma Rússia que mantém a arquitetura tradicional, que é bela, e não esses monstrengos da arquitetura moderna atual, mantém uma sociedade onde o homem e a mulher é mulher, com papéis sociais distintos, continua dizendo que a destruição da família tradicional é desastrosa, e quando ele enxerga esses dois vetores, como os dois vetores políticos principais, ele se distancia do que são os vetores tradicionais dos Estados Unidos. Exatamente. O terceiro vetor dele é a questão da imigração, né? Então, é óbvio que isso vai entrar em conflito com a visão, por exemplo, do Ben Shapiro. E é impossível que essas visões coexistam pacificamente sem briga. É absolutamente impossível. Eu não vou nem entrar aqui nas questões pessoais, porque muitos desses caras eu não conheço pessoalmente com esse nível de profundidade. O Tucker, por um acaso, é um cara que eu gosto muito e que me parece ser um cara muito legal. O Ben eu não conheço, nunca tive com ele. Mas muitos desses caras são os escrotos. São maus, são pessoas que tem gente na direita que passa a perna, tem picareta, etc, etc. Então, é impossível você viver num cenário onde haja essa harmonia completa.
essa ilusão de não vamos dividir a direita, etc., etc., ela é absolutamente impossível. A direita, ela briga mesmo. A união, no final das contas, é a união pontual em cima de objetivos comuns, que aconteceu, por exemplo, para a eleição do Donald Trump, com a certeza e com a pragmatismo político, né? Pragmatismo político. Então, você não significa que todas as pessoas têm que mostrar união em tudo o tempo inteiro, não. Você vai ter união pontual em direção a um objetivo específico, apoiar pessoas, né? E não esse negócio de precisamos apoiar apenas ideias. Não é nada disso. Você vai ter que apoiar pessoas que estão promovendo aquela ideia naquele momento que parece importante a você. E quando houver conflito e as diferenças muitas vezes são irreconciliáveis e a sociedade precisa discutir. Nesse caso, eu tenho simpatia pessoal pelo Tucker Carlson, entendo o ponto de vista dele, mas não consigo defender o que ele defende enfim, só trouxemos isso no programa de hoje para expor a audiência que não olhem para os Estados Unidos como se tudo fosse perfeito, como se tudo fosse perfeito o tempo inteiro, porque nós temos Donald Trump como presidente, que temos maioria no Congresso, porque a sociedade... Não vejam isso dessa forma. Os muito Estados Unidos pior também... do que no Brasil, inclusive, né? A briga. Os Estados Unidos têm uma esquerda mais radical do que o Brasil e tem uma direita mais dividida e mais tretada do que a do Brasil. Não fiquem... É verdade. Não fiquem pensando que é brincadeira. Você olha que a gente estava falando de Nova York, e é bonito que os Estados Unidos vivem e observam. Nova York, por exemplo, você fala, puxa, mas Nova York é a cidade mais icônica americana, está elegendo um socialista islâmico. Eu falo, e esse é o sinal do declínio de Nova York. E esse declínio é um declínio populacional. É um declínio financeiro. Vejam o quão radical é Nova York, para dar uma ideia para as pessoas. Se você hoje, João, ganha $1,5 milhão por ano nos Estados Unidos, $1,5 milhão. Aleluia. O que é isso, né? São 7,5 milhões, 8 milhões de reais. Digamos que você ganha por ano 8 milhões de reais em Nova York, $1,5 milhão. Sabe quanto termina no seu bolso, resultado do seu trabalho? Menos da metade. Hoje está aqui muito pouco. Menos da metade. Se você ganha $1,5 milhão, sobram para você $747 mil. O resto vai para o Estado, vai imposto. Isso é muito mais imposto do que a gente paga no Brasil. Tá pior que o 27,5% daqui. Tá pior. E o impacto disso é gigantesco. Você pega Nova York. Nos últimos 5 a 6 anos, Nova York viveu um êxodo. As pessoas estão abandonando Nova York. Nova York é uma cidade decadente. O estado de Nova York, você sabe quantas pessoas deixaram o estado de Nova York entre 2019 e 2024? 1,2 milhão de pessoas. Todo mundo indo para fora. Só em 2021 e 2022 foram 500 mil de pessoas. Um estado perder 6% da população em 6 anos, cara. Loucura. Aí você olha a Flórida. Também, né? É maravilhoso, porque o sistema americano faz com que eles tenham menos votos no colégio eleitoral, menos deputados, né? Enquanto isso, a Flórida, que tem o governo de direita do governador Ron DeSantis, ganhou 1 milhão de habitantes. Aqui não tem imposto de renda estadual, aqui não tem imposto de renda da cidade. O Ron DeSantis está falando de abolir o IPTU, cara. Abolir o IPTU no estado. Vai passar uma votação aqui, como é que chama isso? Um referendo, né? Para decidir se vai abolir o imposto de renda estadual, o IPTU. Você vai morar sem ele falando, você não tem que ficar pagando para o estado tua casa que você já comprou. Veja que bacana. Parecido com o que o pessoal quer fazer no Brasil, né, com a nossa reforma tributária, quase igual. Quase isso. Olá pessoal, eu sou Eliel, criador do canal Olavo do Carvalho, e eu tenho um recado muito importante para passar para vocês. Só lembrando que a gente tem vídeos novos aqui no canal todos os dias às 18, 19 e 20 horas. E o recado que eu tenho é o seguinte, é uma novidade que agora você pode se juntar ao jornalista Paulo Figueiredo,
que vem fazendo a diferença lá nos Estados Unidos e conseguiu, junto com o Eduardo Bolsonaro, fazer o que 512 deputados e 81 senadores ainda não fizeram pelo Brasil. Você pode fazer a diferença se tornando o apoiador do Paulo Figueiredo. Entra no link aqui na descrição do site do Paulo Figueiredo e usa o cupom Olavo é do Carvalho. Assim você se torna apoiador do Paulo e ajuda a gente a construir um país melhor, com menos de $5 por mês. Use o cupom Olavo é do Carvalho e se junte aos patriotas que realmente vêm fazendo a diferença pelo Brasil. E se você quiser ajudar ainda mais, você pode se tornar um patrono Gold do Paulo Figueiredo. Com menos de $50 por mês, você tem acesso a um grupo exclusivo e a uma reunião mensal com o Paulo Figueiredo. Lá você pode dar suas ideias e a sua opinião e realmente contribuir para que o Brasil seja um país melhor. Então fica aqui a minha dica, entra no site do Paulo Figueiredo, apoie ele, vamos fazer a nossa parte, que ele está fazendo a dele lá nos Estados Unidos. Valeu, galera, abração.